E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo hoje, mais uma reflexão, né? O vídeo é Não Seja Desobediente, parte 17. E quem quiser assistir, nós temos também o Não Seja Desobediente, parte 16, né? Todos esses vídeos são compilados de um livro que eu estou lendo na Bíblia, 1 Samuel. São reflexões em cima dos próprios versículos da Bíblia, para que possamos nos fortalecer e para que possamos crescer em Cristo. Deixar muito claro que esse vídeo é para todos, desde o menor ao maior, não importa, mas é para todos. E é um vídeo de autoajuda, porque eu acredito que Deus é Pai de todos. Então quem quiser me acompanhar hoje, vai ficar em 1 Samuel, capítulo 22. Vai do capítulo 22 até o 23. A gente vai fazer a leitura bíblica e logo após vamos às reflexões, tá? Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram para ali. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram como uns 400 homens. E foi-se Davi dali para Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi estava no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviram Saul, que já sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, deixado em uma árvore em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço vós, filhos de Benjamim, dai-vos a também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e farvos, e a todos os chefes da milhares de chefes de centenas. E para todos vós tenhas conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de se doar de mim, e mal participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: via Nob e Aimelegue, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor. Ele deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E disse-lhe: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus para que se levantasse contra mim, e armar ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: Morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos seus guardas que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor,
porque também a sua mão é com Davi, e também souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender a sua mão para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que se vestia efode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio a espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou o fio da espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai-te com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de eu denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua, pois estará salvo comigo. Terminamos aqui, pessoal, a leitura bíblica, e vamos ao grande intuito do canal, que é refletir sobre elas. Pessoal, muita coisa acontece aqui e tem muita coisa boa que a gente pode aprender, mas tem muita coisa ruim também. Então eu vou por partes para a gente não se perder, e dessa vez eu vou enxugar bastante o vídeo para que a gente para que não demore, né? Para que o vídeo não fique muito demorado. Vamos às reflexões aqui. Do primeiro versículo até o 5, o que a gente consegue entender que Davi, ali já fica muito claro que Davi era um fugitivo. Davi ele precisou realmente deixar sua terra, ele precisou fugir, ele precisou sair de Israel, ficar longe, e a sua família também, né? Seu pai e seus irmãos. O que nós podemos refletir sobre nossos dias isso, né? Que o mal que vai contra Davi é o mesmo mal que pode ir contra nós. Traduzindo aos nossos dias é muito claro, pessoal. O nosso inimigo está ao nosso derredor, e muitas das vezes a gente não enxerga, a gente não vê, e muitas das vezes ele está, através de suas ações, nos expulsando da nossa própria casa, expulsando a gente do nosso próprio lar, expulsando a gente através das nossas próprias atitudes, dos nossos comportamentos. Para me deixar mais claro, muitas das vezes você tem uma mãe, um pai, e as suas atitudes afastam você deles. Então a gente tem que prestar muita atenção, pessoal, para que a gente não possa errar, para que a gente não possa cometer esse tipo de erro. Então o erro, ele nos persegue. A maldição, às vezes, a culpa, algo ruim transgride contra nós. Os vícios, eles nos perseguem, e a gente tem que fugir deles, como Davi fugiu. É óbvio que aqui há uma perseguição de morte, mas o que eu quero dizer com essa reflexão é que muitas das vezes a gente está indo para um caminho totalmente oposto com aquilo que Deus quer para nós, e a gente fica indo a um caminho que Ele não quer. E já Davi, muito prudente, não. Davi, ele fugiu. Ele podia ter feito alguma coisa ali para ter feito uma cilada, para acabar com a vida de Saul, mas ele respeitou Saul, como sempre venho falado aqui, e não fez nada contra ele. Agora vem algo maravilhoso aqui, que vale muito a pena a gente refletir e bastante a gente falar, que é o seguinte: após essa reflexão que eu fiz aqui, o que a gente pode ver que fica quando ele foge, quando o Davi foge, e algumas pessoas descobrem isso, logo bem no começo aqui, pessoal, que a gente pode ver que é muito bonito, é o seguinte: olha como o testemunho ele conta, olha como o nosso comportamento ele é válido, olha como o nosso exemplo ele é notável, e olha como é muito bom ter tudo isso através de Deus.
Então, como Davi era um homem de honra, como Davi era um homem respeitável, como Davi era um homem honrado, como Davi não queria nada de ninguém, ele era um homem justo, quando ele foge, ele sai de Israel, muitos reconhecem ele como homem de Deus e muitos vão atrás dele. Uma reflexão para nós aqui: se você tem grandes responsabilidades e você é um homem justo, reto e correto, as pessoas vão lhe ver como um exemplo. E é natural que algumas pessoas podem ir atrás de você. É natural que essas pessoas elas vão procurar ajuda. E aqui vale ressaltar que é muito interessante que são pessoas que estão endividados, são pessoas que estão desgostosos, são pessoas que estão passando por dificuldades na vida e vão atrás de Davi. Por quê? Porque Davi tinha um pedacinho de Deus na vida dele. Então Davi refletia a luz de Deus. Davi é luz e Deus quer que você seja luz. Fique com Deus. Obedeça a Cristo, como nos vídeos que eu tenho falado, e você também vai ser um pedacinho dessa luz, como Davi era. E como é bom, pessoal, ter isso, as pessoas olharem para você e te reconhecer. É óbvio que não vão ser todas, mas a grande maioria vai te ver como um homem de Deus, vai te ver como um homem respeitoso. Você vai ter uma boa procedência, isso é muito bom. Então é muito bom obedecer a Cristo, porque você obedecendo a Cristo você vai ter vários benefícios. E um dos benefícios mais bonitos aqui, pessoal, era que muitos acreditavam em Davi, e essas pessoas que estavam com a alma abatida, Davi recebeu. E Davi, através disso, ele foi muito abençoado, porque Davi ajudou a todos. E isso é o verdadeiro rei. O rei ele ajuda, assim como Jesus disse que se uma ovelha se perder, ele vai atrás, e assim que ele recupera, ele vai jubilar. Então, pessoal, precisamos ter esse comportamento, precisamos ter essas ações de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas mais sempre procurar o melhor, sempre procurar perguntar para Deus o que ele quer na nossa vida, tá? Vamos aqui ao versículo 6, e é só uma reflexão muito rápida. Saul ele chega nos sacerdotes, né, lá em Nob, e ele está transtornado porque ninguém ia com ele. Então, o que a gente vai refletir aqui é a cegueira. Como o pecado ele te cega, como o pecado te deixa louco, como o pecado ele te deixa transtornado a ponto de você ir contra você mesmo, porque ninguém que tinha cabeça ali ia com ele. E todos foram consentiu com Davi, mas com ele não. Só outro que nem ele, que estava cego e estava com a alma perdida, né, como Saul ficou. Então ele mata todos os sacerdotes, escapando só um. Uma coisa que vale ressaltar aqui, pessoal, é que se você tem um amigo que está da forma de Saul, que não reconhece nada, a situação é muito difícil, pessoal, porque aí já endureceu muito o coração, e essa pessoa muitas das vezes ela vai só enxergar o que ela quer fazer. Infelizmente tem muita gente por aí assim, que a gente tenta conversar, tenta trazer, mas ele sempre tá certo e a gente tá errado. É difícil demais a gente convencer uma pessoa dessa. A Bíblia diz em Mateus que nós devemos orar pelos nossos inimigos, então apenas oramos por esse tipo de pessoa, tá, pessoal? Entregamos na mão de Deus. Para finalizar o vídeo, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, vamos aqui à última reflexão e vamos prestar bastante atenção. Aqui diz que um dos sacerdotes foge, né? Que é Abiatar, o sacerdote, ele escapa e vai com Davi. Triste porque todos morreram, mas morreram com Cristo. Então a reflexão é essa: todos os homens de Deus eles encararam a morte, não temeram. Muitas das vezes, pessoal, o que vale ressaltar aqui é que a morte não pode ser pelo fio da espada também, tá? A morte é pelo pecado. Então quando você morre para Cristo também pode vir do pecado, pessoal. Pode vir da luxúria, pode vir da prostituição, pode vir da pornografia e de outros pecados horríveis, como a bebedeira, glutonaria, ser avarento. Isso é muito triste, pessoal. Nossa alma ela morre, nós deixamos de viver para Cristo. E através de tudo isso, pessoal, Saul matou todos os sacerdotes, mesmo cego e cheio de fúria, querendo acabar com a vida de Davi. Abiatar ele foge. Quando ele vai até Davi, e Davi disse assim a ele: fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua, pois estará salvo comigo. Pessoal, o que Deus diz hoje para vocês:
Quando o inimigo for atrás de vocês, quando o inimigo afrontar vocês, não temam. Deus está com vocês. Não tema, não fuja. Mas se for ter que ir atrás de alguém, vai atrás de Deus. Vai atrás de Jesus Cristo. Não procure problema para sua vida. Não procure coisas erradas para sua vida. Você precisa estar com Deus. Você precisa estar firme com Deus. Olha como é bonito, né? As pessoas reconheceram Davi como um homem de Deus. E olha só como as pessoas iam atrás dele porque viam ele como um exemplo. E nós precisamos ser exemplo nessa nação que está perdida, nessa nação que está cheia de idolatria, nessa nação que está cheia de luxúria, onde as mulheres estão andando praticamente nua. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar mais a Cristo, para que a luz de Deus venha brilhar em nós também, e assim vamos ser exemplo. Pessoal, eu não sei qual o problema, a luta que vocês estão passando, mas aqui também fica claramente que Davi estava passando. Mas olha como Davi era forte, ele lutou, ele encarou, porque ele estava com Cristo. Ele sabia que ele ia vencer. Você também vai vencer. Continue com Cristo. Não dê tempo, mas deixe tudo no tempo de Deus. E Deus ele vai mudar a tua vida. Tenha fé, a Bíblia aqui está comprovando a mudança, a vitória através de tudo que está acontecendo com Davi. Se tem luta, se tem guerra, porque Deus está te provando. Deus quer que você vá para um próximo nível. Deus é contigo, Deus vai mudar a tua vida. Fique firme, não desiste, continua, insiste em Cristo, persista assim como Davi. Ele venceu, pessoal. Davi venceu, estava vencendo todas as suas lutas e foi grandemente abençoado. Você vai ser grandemente abençoado. Não desista, Deus é contigo, varão. Não desista, irmã, não desista, irmão. Lute a luta e você com Cristo vai vencer e Deus vai mudar a sua vida. Desde já, pessoal, queria agradecer a audiência de todos. Peço o like, pessoal, porque o like vai fazer com que os meus vídeos estejam ao alcance maior. E quem quiser compartilhar, tá aí o vídeo. Agradeço a todos. Desde já, pessoal. Fui.